Quem é o mocinho e quem é o bandido na guerra da Ucrânia? Seria Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, um herói defendendo bravamente a sua pátria do imperialismo russo? Ou seria Vladimir Putin, um grande líder, defendendo a Rússia da agressão do imperialismo americano através da OTAN? Na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade, diria um grande senador americano. E se você quer saber o que realmente acontece na Ucrânia sem ser manipulado pelos dois lados, né? Se você quer saber o que acontece de verdade por trás dessa guerra de informação e manipulação, fica aqui comigo que eu te conto nesse vídeo, mas antes disso eu peço que você dê um like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. A primeira coisa que precisa ser dita é que a invasão da Ucrânia pelas tropas russas ou a ocupação militar de qualquer país soberano é uma violação do direito internacional que infringe o artigo 2 das Cartas das Nações Unidas. Ou seja, a Rússia não poderia ter invadido a Ucrânia. A questão é por que isso aconteceu? Segundo o governo ucraniano liderado por Zelensky e segundo toda a mídia hegemônica ocidental, isso faz parte de um projeto de expansão do imperialismo russo. Vladimir Putin estaria tentando retomar a área de influência da União Soviética no leste europeu, tentando reconstruir a chamada cortina de ferro. Por seu lado, o governo russo argumenta que estaria agindo em defesa da segurança geopolítica do país diante do avanço da organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, em direção à fronteira russa, já que a Ucrânia estaria em negociação para entrar na União Europeia e para entrar na OTAN, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e fez parte do território russo durante muito tempo, que levou a questionamentos também se a Ucrânia deveria ser ou não um Estado independente. Um outro argumento é da Rússia, que ela estaria agindo em proteção das maiorias de origem e etnia russa nas regiões de Donetsk e Luhansk, que estariam sofrendo perseguição pelo governo ucraniano desde o início das revoluções coloridas nos anos 2013 e 2014, e ela também estaria agindo para desmilitarizar a área e para desnazificar a área, já que o território ucraniano estaria sendo infestado por organizações neonazistas, inclusive com infiltração no governo do Zelensky. Essa é a argumentação da Rússia. Sobre a argumentação do governo ucraniano e da OTAN em relação ao imperialismo russo, ela tem fundamento? A Rússia estaria agindo no sentido de expansão sobre outros territórios? Putin governa a Rússia desde 2000, né? E essa acusação de que haveria um imperialismo russo, ela só surgiu em 2014, depois, né, das manifestações na Praça Maidan, na Ucrânia, que eclodiram no final de 2013, se estenderam para 2014, desestabilizaram o país, geraram esses conflitos separatistas ali na região de Donetsk e Luhansk, e acabou causando a incorporação da Crimeia pela Rússia em 2014, e aí quando o Ocidente começa a falar efetivamente imperialismo russo, coisa que não existia até então. Um outro argumento que enfraquece essa hipótese é que a Rússia invadiu a Ucrânia com apenas 100 mil tropas, né? Para você ocupar de maneira definitiva um território do tamanho da Ucrânia, você precisaria de um contingente muito maior, né? Quando o exército nazista ocupou a Polônia, ele entrou com mais de 1 milhão de soldados. Você precisaria de alguma coisa nessa ordem, e o contingente militar mobilizado pela Rússia e toda a estratégia militar e as táticas militares usadas nesse 1 ano de conflito, a Rússia invadiu a Ucrânia no início de 2022, tem pouco mais de 1 ano, foram em geral iniciativas táticas tentando diminuir as perdas do exército ucraniano, diminuir as perdas humanitárias em geral, sem nenhum tipo de traço de ocupação definitiva do território. O que a Rússia queria com essa iniciativa? Declaradamente, tornar a Ucrânia um país neutro, né, e pedir que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Como que seria feito? Por dissuasão, convencendo que o governo Zelensky se rendesse e assinasse um compromisso de neutralidade, ou eventualmente, já que o Zelensky permaneceu no país, está liderando o exército de resistência, foi alçado essa posição de líder internacional,
derrubar esse governo e colocar um governo que fosse amigável, um governo fantoche propriamente. E as argumentações da Rússia em relação à guerra, elas são verdadeiras? A primeira de que, questionando se a Ucrânia seria ou não um país independente, na verdade essa acusação, essa hipótese ela não é válida, porque por mais que os dois países tenham passado em comum, tenham sido mesmo território durante muito tempo, em contextos diferentes, a Ucrânia ela conquistou a sua independência da Rússia desde o início dos anos 90 e ela é reconhecida pela comunidade internacional como tal. Então, essa argumentação não é válida, o exército russo não teria o direito de invadir a Ucrânia. Outra argumentação sobre a desnazificação da Ucrânia, que a Ucrânia estaria infestada por nazistas, ela pode ser exagerada, está sendo usada pelo governo russo como um recurso de propaganda e também para mobilizar as próprias tropas, né, de combate aos fascistas, que traz a memória da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas ela também não é sem fundamento, ela está baseada na realidade. Existem realmente muitos grupos neonazistas na Ucrânia, existe o chamado Batalhão Azov, que ele é um batalhão, é um grupo paramilitar neonazista, abertamente neonazista, que inclusive foi incorporado à Guarda Nacional durante o governo Zelensky, então faz parte do governo ucraniano, grupos neonazistas, isso é verdade. Tá? Além disso, o Zelensky, se aproveitando da situação de guerra, ele se tornou um ditador dentro do país, ele fechou 11 partidos de oposição, a maioria partidos de esquerda, ele é um cara de direita. Ele, para a gente entender mais ou menos qual a origem dele, ele era um comediante na Ucrânia, que ele fazia programas de televisão incitando a violência contra a classe política, né? É um exemplo de radicalização da antipolítica. A gente viveu aqui no Brasil num período semelhante, com manifestações de junho de 2013, que aconteceram também lá na Ucrânia entre 2013 e 2014, destabilizaram a Ucrânia, como aconteceu com o Brasil. O Zelensky seria mais ou menos um Danilo Gentili fosse eleito presidente do Brasil, fazendo paródias, fazendo sátiras. Tem um programa que ele faz que ele fuzila políticos no parlamento. Então esse é o Zelensky. E a principal argumentação da Rússia é: a OTAN está avançando em relação ao território russo? Isso é verdade, isso é um fato histórico. Tá? Para quem não sabe, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi um pacto militar liderado pelos Estados Unidos, que foi criado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, para unir o Ocidente, os países capitalistas, e instalar um pacto de defesa em relação aos países do bloco socialista, liderados pela União Soviética, que tinha um pacto similar chamado Pacto de Varsóvia. A gente viveu período de Guerra Fria, né, aí depois da Segunda Guerra, em 1945, até 1991, quando é dissolvido o Pacto de Varsóvia, a União Soviética ela se desintegra, ela deixa de ser um país socialista, o bloco socialista ele se desintegra por completo, mas o Pacto de Varsóvia acaba, mas a OTAN não acaba, que era uma organização militar criada para combater os países socialistas. Ela continua de pé. Ela, em 97, se aproveitando da fraqueza russa, ela incorpora 14 países do leste europeu que faziam parte do Pacto de Varsóvia, inicia negociações com a Rússia para que a Rússia fizesse parte da OTAN, já que a Rússia não era mais socialista, era um país capitalista como os Estados Unidos e a Europa Ocidental e os outros países. No final das contas, a OTAN enrolou a Rússia não entrou para a OTAN, mas o seu avanço foi detido, né? Só que aí, durante o governo Trump, deu início, né? Tá acontecendo, estão tentando instalar uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. A iniciativa do Trump, a estratégia do Trump, na verdade, era isolar a China, por isso que ele se aproximou muito da Rússia, distendeu as relações, por exemplo, com a Coreia do Norte. Né? O Zelensky o Trump e o Zelensky, eles governaram durante o mesmo período. O Zelensky tentou forçar a entrada da Ucrânia na OTAN, o Trump disse não, porque ele tinha uma relação estratégica com Putin. Inclusive, muita gente nos Estados Unidos fala que houve uma interferência russa nas eleições americanas, mas aí quando vem o governo Biden, essa política de isolamento da China, de contenção, muda, e aí os Estados Unidos, a OTAN, lança uma política muito agressiva em relação à Rússia, né, de incorporação da Ucrânia à OTAN,
E agora a Finlândia, que é um outro país também, um país da Europa Ocidental que tem uma larga fronteira com a Rússia, né? São os principais, Ucrânia e Rússia e Finlândia. A Finlândia também está entrando, acabou de entrar para a OTAN. Então esse argumento de que a OTAN está avançando em relação ao território russo é real. E aí, para a gente que é brasileiro, isso parece uma coisa meio abstrata, uma besteira. Qual o problema da Ucrânia entrar para a OTAN? Assim, para a gente tentar ter um paralelo brasileiro, a gente não... A última vez que algum exército estrangeiro invadiu o Brasil foi na Guerra do Paraguai, né, na década de 1860, então tem muito tempo, a gente não tem ideia do que isso significa. Mas um paralelo que para a gente conseguir entender seria algo como uma organização militar internacional que colocasse o Brasil como inimigo, incorporasse o Uruguai. Né? O Uruguai é um país pequeno que faz fronteira com o estado do Rio Grande do Sul, é um país que já fez parte do Brasil, tem vínculos históricos, tem vínculos culturais e econômicos. Né? Quem é gaúcho sabe a proximidade cultural dos gaúchos com os uruguaios, as relações econômicas, os laços familiares de quem mora no sul do Rio Grande do Sul com o território uruguaio. Então você imagina se o Uruguai fosse incorporado num pacto militar que fosse inimigo, colocasse o Brasil como inimigo. E aí você instalasse em Montevidéu, ali na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, diversos mísseis, armas de longo alcance que poderiam destruir Porto Alegre, destruir Florianópolis, destruir o Paraná. Isso seria uma coisa que o governo deveria aceitar? Como é que o governo brasileiro aceitaria uma situação como essa? Uma situação bastante delicada. Então a argumentação russa em relação ao avanço da OTAN, ela é válida. Por que a OTAN está adotando essa política de agressividade em relação ao território russo? Eu quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Se você quer que eu faça um vídeo também tentando entender os motivos dessa situação que a gente se encontra, deixa aqui no seu comentário também. E aí o que a gente interessa agora é o impasse, né? Porque as tropas russas se mostraram menos fortes do que o governo russo e a comunidade internacional imaginaram. Não houve uma vitória avassaladora, né? A guerra está aí se arrastando há mais de um ano. Por outro lado, também o Ocidente, os Estados Unidos e a OTAN, muita gente fala que a Ucrânia deve lutar até expulsar os russos do seu território. A chance, gente, da Ucrânia expulsar o exército russo é muito pequena. Isso não vai acontecer, tá? Inclusive tem gente, políticos dos Estados Unidos, falando em enviar tropas americanas para o território da Ucrânia. Então você imagina o que vai acontecer se tiver o exército americano dentro do território europeu fazendo uma guerra com a Rússia dentro da Ucrânia. Além disso, a estratégia de embargo econômico que os Estados Unidos colocou sobre a Rússia, né, não tem surtido efeito. A economia russa tem se mostrado muito capaz de resistir, que é a estratégia que os Estados Unidos sempre usa com Cuba, usa com a Venezuela, de sufocar economicamente o país. A Rússia se mostrou preparada para isso, é um território também continental. Tá? Essa guerra econômica tem causado prejuízos graves à Europa Ocidental, porque a Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa, e a gente sabe que a Europa, durante grande parte do ano, passa muito frio, eles precisam de aquecedor para sobreviver e viver literalmente lá. E aí tem outra questão que é o seguinte, até onde vai esse conflito, qual vai ser o custo humano, quais são os interesses econômicos por trás do complexo militar dos Estados Unidos, de quem ganha dinheiro vendendo arma. E o outro ponto, que é o principal, que está sendo negligenciado, existe um risco de uma guerra nuclear real. Tá? Se a Rússia for desgastada, se o Putin se sentir acuado, ele pode usar armas nucleares. Arma nuclear de alcance variados, né? Não vai explodir o mundo todo, mas vai devastar certos territórios. Você imagina o custo humanitário disso acontecer. A gente está voltou a ter o risco de um conflito nuclear, como a gente teve na crise dos mísseis em Cuba, só que na época a gente tinha o Kennedy e o Khrushchev, o Kennedy presidente americano e o Khrushchev líder da União Soviética. Eles tinham responsabilidade, fizeram um acordo e a gente evitou, graças a Deus, essa tragédia, mas agora os dois líderes que estão colocados aí parece não têm a responsabilidade que o Khrushchev e o Kennedy tinham. Tanto Putin quanto o Biden, principalmente o Biden, têm se mostrado muito irresponsáveis nas suas condutas, então a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer uma coisa muito grave. Então, se você concorda comigo sobre o perigo que a gente está vivendo de uma guerra nuclear,
deixa aqui seu comentário. Se você tem uma sugestão sobre um outro vídeo relacionado ao tema da guerra da Ucrânia, essa nova Guerra Fria, a Rússia, a geopolítica, deixa aqui essa sugestão. Queria aproveitar e agradecer a sugestão desse vídeo aqui da minha grande camarada e amiga Dirce. Tá? Valeu, Dirce, pela dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você compartilhe, todo mundo que está assistindo que compartilhe, curta, faça esse conteúdo chegar adiante, porque em relação existe muita manipulação na mídia, grande mídia de maneira geral, mas quando se fala em guerra, a manipulação é muito, muito grande. Sempre foi assim e a coisa está acontecendo agora de uma forma muito séria. A gente fala muito de censura em países como China, Cuba, Coreia do Norte, mas existe muita censura aqui também no Ocidente. Tá? Qualquer tipo de veículo que tenta dar uma versão diferente do maniqueísmo da mídia hegemônica em relação à guerra da Ucrânia é suprimido, é cortado. Veículos russos ou veículos que têm uma visão diferente, eles não chegam aqui, são bloqueados na internet para a gente aqui no Ocidente. Eu, um tempo atrás, dei uma entrevista para o Sputnik, né, que é um portal russo. Quando mandei para amigos que moravam em Portugal, eles não conseguiram entrar no link. Tive problemas quando tentei compartilhar o link no Instagram também, que é de uma empresa americana. Então a guerra da informação é muito pesada. Então é muito importante que você ajude fazendo esse conteúdo aqui chegar até outras pessoas, enfim, conteúdo que foi feito com estudo, com preparo, e enfim, a gente vai continuar, para que a gente dê continuidade a esse trabalho, é preciso do seu apoio. Valeu!